Boa tarde. O programa Primeiro Escalão vai debater hoje um tema absolutamente essencial, extremamente importante. Vamos debater educação. Educação em todos os níveis. Educação para a infância, para a criança, para a juventude, para o adolescente. Para discutir esse tema tão sério, tão importante, nossa convidada hoje é uma educadora com uma formação internacional, estudou na Universidade Navarra, na Espanha, trabalha há 30 anos com educação, é formada em orientação familiar, é a diretora-geral do Colégio Catamarã, Dora Porto. Obrigado, Dora, pela sua presença, obrigado por ter aceito o nosso convite. Para participar comigo desse programa, me auxiliar na entrevista com Dora Porto, convidei a publicitária Carla Lins. Dora, para iniciarmos a nossa conversa, o Colégio Catamarã tem 20 anos, é um colégio novo, está debutando no mercado, está debutando na área educacional e já tem uma tradição, muita credibilidade, muito conceito. Ele foi criado em 1995, calcado, baseado em dois itens muito importantes, a excelência acadêmica e a excelência humana. Gostaria que você começasse falando sobre a missão do colégio e por que esse binômio, excelência acadêmica, excelência humana. O que significa? Em primeiro lugar, queria agradecer a vocês, o convite para estar aqui, essa oportunidade de poder falar um pouco do colégio. E assim, qual é o projeto do Colégio Catamarã? É um projeto que procura harmonizar a excelência acadêmica com a excelência humana. Não basta só ter um conteúdo acadêmico de qualidade, mas precisa ser uma pessoa de qualidade. É isso que nós procuramos fazer, dar essa educação de uma forma integral, para que as crianças, os jovens, adolescentes, eles tenham essa formação integral, sejam pessoas, educação personalizada, sejam pessoas completas, pessoas que possam se relacionar, conviver, trabalhar e crescer e fazer um mundo melhor. Então, nós não estamos só preocupados com a educação acadêmica, porque é o normal dos colégios. Nós estamos preocupados em integrar esse jovem, essa criança, esse adolescente na sociedade que nós vivemos. Como é que você define em detalhes o que é uma excelência acadêmica e o que é uma excelência humana? E você também elenca, dentre os itens importantes da educação e na filosofia do Colégio Catamarã, um decálogo de virtudes, sinceridade, justiça, responsabilidade, prudência, etc. Como vocês inculcam isso nos alunos? Então, a questão da educação da vontade é muito importante, que é a educação para a liberdade. Ninguém vai ser um bom ser humano, uma boa pessoa na sociedade se não tiver a sua vontade educada. Então, a educação da vontade é feita através da aquisição de virtudes humanas. Que são o quê? Virtudes humanas são hábitos operativos bons. Uma vez que você adquiriu uma virtude, você tem uma nova capa, uma nova personalidade. Então, em todos os aspectos do dia a dia das crianças, no Colégio Catamarã, se incute isso nas crianças. A começar dos pequenininhos, a obediência. Primeiro, se fala muito da obediência, eles trabalham uma virtude por mês, desde o infantil. Então, eles sabem assim, eu obedeço, eu sou um cara legal porque eu obedeço. Então, vocês começam a incutir as noções de cidadania desde o início da educação. Exatamente, desde o início. E isso a gente isso continua no dia a dia até para as meninas mais velhas. Quer dizer, a generosidade, a sinceridade, né? Por exemplo, se privilegia muito no colégio quem fala a verdade. Né? Ainda que seja assim, olha, foi mal, como as meninas às vezes falam, foi mal, foi mal. Eu falei, não, mas foi bem. Falei, foi muito bem. Se você falou a verdade, olha, fui eu que fiz essa besteira aqui. Ela fala a verdade, é isso que nos interessa. Então, assim, privilegiar isso, que eles tenham na prática, não como uma teoria. Ninguém no Colégio Catamarã dá as virtudes como uma teoria, uma matéria a ser estudada. É algo a ser vivido com os alunos, com os professores, com os funcionários, com os orientadores, com todos e principalmente com os pais também. Porque nós trazemos os pais, trazemos a família para o colégio. Né? Então, isso é muito importante. Isso dá assim, uma qualidade no ensino, uma qualidade nessa educação global, integral que nós queremos, que é indispensável. Sem a família não seria possível fazer isso. Não seria possível, de maneira nenhuma. A célula familiar é extremamente importante na educação de uma criança, para a formação da cidadania, claro. A formação do ser humano, os valores, etc. Você é formado em orientação
familiar na Espanha. É uma profissão desconhecida no Brasil, de uma certa maneira. É. O que significa orientação familiar e como que você aplica esta função dentro do Colégio Catamarã? Para os alunos, para os professores, inclusive influenciando até os pais de uma certa maneira. Sim, com certeza. A orientação familiar como você mesmo disse, é uma profissão ainda pouco conhecida no Brasil, porque não tem uma função terapêutica, ela tem uma função diagnóstica, ou seja, o orientador familiar ele está habilitado para diagnosticar os problemas atuais, por exemplo, que existem numa família normal. Sim. Não é assim, nós não estamos preparados para fazer tratamentos, não, nós estamos preparados para ajudar as famílias normais, com as suas dificuldades habituais, a realmente saírem daquela crise que muitas vezes passam. Então, o orientador familiar, ele tem já o olho preparado para sentir quais são os problemas que tem na família. Então, acho que esse foi um dos motivos que acho que me convidaram para trabalhar como diretora no colégio, porque normalmente a diretora no colégio, às vezes, tem outra profissão. Porque é um colégio realmente muito voltado para a família. Então, assim, eu sempre estou muito aberta, a Carla está aqui, ela sabe muito bem disso, que eu estou sempre muito aberta para que os pais venham conversar, independente das nossas tutorias, que nós falaremos mais para frente, mas que os pais venham conversar. É frequente até que os pais assim me convidem assim, vamos almoçar, que nós queremos conversar um pouquinho com você. Então, assim, o que eles querem? Uma orientação, quer dizer, olha, acontece o seguinte, meu marido está desempregado, eu estou trabalhando sozinha, minha casa está um caos, porque eu não consigo... Então, eles querem saber o que eu faço. Não é que eles normalmente... O seu trabalho extrapola. Exatamente, extrapola o âmbito do colégio. Agora, o que a gente percebe? Que a criança, ela reflete toda essa angústia familiar, os conflitos familiares, que não quer dizer, por exemplo, que aquele casal está em crise permanente. Mas ela acaba assimilando a crise, de uma certa maneira. E nós percebemos pela criança que ela está assim, ou a gente chega aos pais pela criança, ou os pais chegam a nós porque estão sentindo uma dificuldade grande. Então, eles se sentem muito aliviados. Eu percebo assim, dá uma alegria, sabe, Caetano? Uma alegria você poder conversar com os pais. Outro dia mesmo eu fui almoçar com um casal. Nossa, mas, sabe, saem leves, parece assim, percebe assim, o problema não é tão grande, mas assim, tem mais gente que está interessada. Então, o colégio tem esse papel, sabe, de acolher as famílias, de fazer com que as famílias se sintam família mesmo. Família, o colégio todo, todas as famílias são uma grande família. E não é para inglês ver, sabe? É uma integração total. É uma integração mesmo. E as crianças agradecem, porque quando realmente a gente se interessa, a gente vai atrás, sei lá, até eu conversar com a pediatra de uma criança, eu cheguei a conversar, porque para ver o que nós podemos fazer, Então, assim, isso que a gente diz que é educação como pessoa, não me interessa, pode ser que ela esteja, sei lá, com problema na matéria, história, mas não é isso só que é o mais importante. O problema é se ela está feliz, ela não está feliz, ela está conseguindo fazer amizades. Então, assim, é muito maior. E aí eu acho que esse é o grande problema da nossa sociedade, né? As pessoas, assim, com muitas carências afetivas, pessoas, assim, tristes, que às vezes não conseguem se relacionar. Então, assim, dá muita alegria a gente pensar, assim, que as coisas podem se resolver, né? Podem se resolver. Então, é nesse sentido que a formação humana, ela extrapola, como você falou, extrapola o âmbito educacional só para chegar em todos os âmbitos. E nas professoras também. É bonito você ver, sabe? Por exemplo, agora no final do semestre, chegou uma professora com um docinho, assim. Sim. Olha, eu fiz um docinho para vocês, porque eu queria agradecer todo o carinho, toda a atenção. E, na verdade, sabe o que aconteceu? Ela estava muito nervosa um dia, muito nervosa. E eu perguntei, mas o que acontece com você? Vem cá, vamos lá, me fala. Sabe o que é? Eu tenho que fazer meu trabalho de conclusão de curso, eu não consigo fazer, eu estou desesperada, não sei o quê. Eu falei, bom, será que se você tiver uns 2 dias para fazer o trabalho, você vai ficar mais tranquila? Nossa, se eu tivesse 2 dias para fazer o trabalho, eu falei, então, pronto, está dado, 2 dias para você fazer o trabalho. E ela tirou 10 no trabalho. Então, ela, quer dizer, passou com louvor, né? Trabalha pedagoga, passou com louvor. Então, assim, isso uma pessoa, quer dizer, ganha o coração das pessoas, né? Não é só, assim, um relacionamento de patrão, empregado, de... A filosofia humanitária, Humanitária, exatamente. Além do lado exatamente. acadêmico. Então, essa excelência humana é nesse sentido, né? Se nós não queremos que vão ser homens, assim, extraordinários, no sentido que
estrelas brilhantes, não, mas vão ser pessoas que têm Bem esse formadas, olhar, bem formadas. bem formadas, que têm um olhar para as pessoas, que vejam, né, os problemas, as dificuldades. Isso, se acontece entre os que estão dirigindo, entre os que estão dando aulas, os professores, isso se reflete nas crianças. Porque se não acontece com os adultos, não vai acontecer com as crianças também. Carla Lins, por gentileza. Então, você falou das professoras, e como que vocês trabalham a formação, a escolha dos professores, a formação desses professores, para que eles entendam toda essa filosofia da escola, o ensino personalizado, quer dizer, esse acompanhamento, né, Então, a questão da Você deve ser muito criteriosa, aproveitando a pergunta da Carla, para definição dos critérios de escolha dos professores, Sim. quem vai dar aula e vai lecionar no catamarã. Então, o professor, para trabalhar no Colégio Catamarã, tem que ter um perfil, né? Então, assim, na própria entrevista, a gente já percebe se o professor tem ou não tem o perfil. É difícil você encontrar no mercado professores prontos para isso, que tenham já uma formação, assim, do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas nós temos que ver no professor o potencial, né? Tem pessoas que a gente percebe, né, não estou fazendo julgamentos Sim. aqui, mas pessoas que a gente percebe que não vai valer a pena investir porque a pessoa não está... Não tem o perfil para não o tem o catamarã, perfil, não que ele tem- não tenha o perfil para lecionar, mas Não, no ele pode catamarã. até... Exatamente. não vai entender Não vai, a filosofia A da não vai filosofia. entender, não vai entender. Porque às vezes tem professores que querem dar aula e acabou. Não quero aqui me envolver com o aluno, com a educação, com a família, muita coisa para meu caso. Então, assim, nós vemos pelo perfil, assim, se são pessoas que gostam de estudar, por exemplo, é muito importante a gente ter profissionais, assim, no caso de professores, pessoas que gostem de estudar. Porque um professor, aliás, eu acho que em qualquer assunto, uma pessoa que não estuda mais sobre a sua profissão já esclerosou. Não é verdade? Então, assim, o professor que fala, eu gosto Temos que evoluir diariamente, né? Todos os dias. Diariamente, exatamente. Então, isso é um critério, o critério da sua folha, do seu currículo mesmo, por onde passou, e sempre tem um período de experiência. E algumas vezes a gente se engana, e isso é normal também que aconteça. Acontece o seguinte, que os professores já têm 1 hora a mais por dia, pago na folha deles, 1 hora a mais, das 4 às 5, todos os dias, de formação. Então, os professores, durante todos os dias do ano, têm uma aula de formação das 4 às 5. Todos os dias, depois de ministrarem Depois as das suas aulas, Tem mais manhã e tarde, ficam mais de 1 hora na escola. Mais 1 hora. Esses professores do infantil e fundamental 1, mais 1 hora eles ficam para ter aulas, para ter E quem formação. ministra essas aulas para os professores? Algumas, por exemplo, algumas aulas, nós estamos fazendo um projeto agora assim, que a gente está chamando de um projeto de formação horizontal, que assim, a professora de Geografia do Fundamental 2 está dando aulas para as professoras do Fundamental 1. Quer dizer, para que haja uma conexão entre o trabalho que se faz no Fundamental 1, para quando chegar no Fundamental 2, ver quais são as lacunas, porque a professora especialista... Fundamental 2 é o antigo ginásio. É o antigo ginásio, Então, Fundamental 2, as professoras às vezes se queixavam muito, porque eles não chegam bem preparados e tudo isso. Mas as professoras do Fundamental 1 não são especialistas de área. Elas são professoras que dão todas as matérias. E no Fundamental 2, as professoras são especialistas. Então, eu falei, bom, então a professora de Geografia vai ver com as professoras do Fundamental 1 o que elas precisam. A mesma coisa de matemática, de português, de inglês e tudo isso. Então, isso está dando muito certo. E elas vão tendo essa formação continuada. E isso é básico. Quer dizer, sem poder fazer isso, o colégio não vai para frente. Os professores selecionados, eles passam por um treinamento? Sim. Pós-seleção? Sim. Eles entram sempre como assistente. Nunca vão pegar uma classe direto, assim, sem ter passado uma experiência para ver como é que funciona o projeto, sem ler os manuais do projeto, porque o projeto é muito... assim, específico, né? Tem manuais muito detalhados de todo o trabalho, então isso a gente exige mesmo. Mas, realmente, existe também uma mudança de professores cada ano e tudo isso existe, ainda mais que trabalhamos às vezes muito com mulheres, né? No Colégio das Meninas, mas essa formação é algo que tem que ser feito continuamente. E também, talvez por isso também que eu estou lá agora, porque eu sou formadora, né? Já há muitos anos que eu trabalho com formação. São 30 anos de educação? É, muito tempo, né? Muito tempo, né, Caetano? Muito tempo formando. A Carla mesmo já assistiu algumas aulas, né? Sim. Então, é uma coisa que eu gosto muito, né? De formar as pessoas, E assim, porque o colégio, o que a gente pretende com os alunos? Que eles aprendam a pensar, que eles aprendam a tomar decisões por conta própria. Então, assim, não é um colégio que dá
a papinha pronta, como eu digo assim, da coisa pronta. Ensina-se a pescar. Ensina-se a pescar. Não basta saber, tem que saber fazer. Então, assim, e as crianças às vezes vêm pra gente, como é que eu faço isso? Posso contar um casinho? Aí você forma a personalidade. Sim. Isso é a formação do caráter. Exato. Não digo é o caráter também. É o caráter e a personalidade. Claro. E isso ajuda muito os pais. Porque, na verdade, a formação do caráter é algo delegado às famílias, não tem a menor dúvida. Ninguém pretende, como instituição de ensino, formar caráter de ninguém. Nós ajudamos, apoiamos os pais na formação do caráter. É um papel dos pais. É papel dos pais. E nós não podemos nunca assumir esse papel como coisa própria e nem os pais devem delegar isso para a escola. Agora, nós podemos apoiar, auxiliar, ajudar com a formação, com a informação, isso sim, isso nós fazemos o tempo todo. O interessante é porque, assim, é o que eu digo, né? Os pais não nasceram com um manual de instruções para serem pais. Verdade. Então, muitas vezes, eu acho que esse apoio da família, que tem uma experiência... Lógico. É o que vai, quer dizer, chega uma dúvida, vocês às vezes tem o mesmo caso, já tivemos um caso parecido, ou você que já estudou isso, consegue ajudar os pais nessa formação. Sim, né? E muitas vezes, sabe, Carla, muitas vezes... os pais, a gente tranquiliza os pais, porque os pais às vezes estão achando que está acontecendo um problema muito sério na sua casa, e aquilo na verdade acontece em todas as casas, com várias pessoas. Então, os pais ansiosos são os piores pais, porque é melhor que seja um pai tranquilo, mesmo que esteja fazendo a coisa errada, mas tranquilo. Porque o pai ansioso transmite para a criança uma insegurança tal que isso faz um grande mal. Então, quando o pai tranquiliza, por exemplo, pais com complexo de culpa, pais ansiosos, pais nervosos, pais estressados, falei, calma, gente, calma, sabe? Tem gente que fala assim, eu não consigo ficar em casa, meu trabalho, falei, calma, você tem que trabalhar? Trabalhe, tranquila. Quando chegar em casa, você seja a mãe, o pai que você pode ser. Não, às vezes não dá para ser o ideal. Então, assim, a gente tem essa preocupação de não, assim, chamar os pais e falar, olha o seu problema aqui, vou te devolver seu filho com seus problemas, com suas dificuldades. Não, nós estamos lá, assim, para acolher realmente esses pais, para ajudar em pequenas coisas, porque às vezes não são grandes coisas. E na realidade de cada família, né? Porque Sim. cada família tem a sua particularidade. Claro, claro, e nós temos que conhecer isso, porque se nós não conhecemos as particularidades da família, como que nós vamos poder ajudar, não é verdade? Então, assim, a gente vai ficando realmente muito amiga das pessoas. É um envolvimento absoluto. Absoluto. Escola, alunos, pais. Isso, e professores. Explica um pouquinho na prática isso, como que é. Como é que foi criada essa filosofia? É muito interessante que é um diferencial do catamarã. É um diferencial mesmo, mas na verdade o Colégio do Catamarã, ele segue o projeto dos colégios de fomento na Espanha, que é uma instituição que já está fazendo 50 anos. Este ano... não sei se foi este ano ou ano passado, mas 50 anos de vida, quer dizer, 50 anos de experiência em colégios. Eu tive a oportunidade de visitar 2 colégios em Madrid o ano passado e é uma coisa impressionante, O Colégio El Prado e o Colégio Monte Alto, um de meninos, outro de meninas. É absolutamente impressionante. Quem foi, assim, uma pessoa muito importante nisso foi o Vítor Garcia Oz, que elaborou todo esse projeto educativo, né? E é um projeto educativo de muita eficácia, porque realmente tem esse olhar para a pessoa, não tem um olhar só para o aluno. Nós não pensamos em alunos, nós pensamos em pessoas, porque alunos eles vão ser durante algum tempo, agora pessoas eles vão ser a vida toda. Então, assim, tem essa preocupação, e essa preocupação também da formação cristã. Porque o Catamarã é um colégio católico. É um colégio católico e onde a gente tem aulas de formação católica em religião desde o infantil, adaptado à idade, assim, mas que vão conhecendo, porque ninguém ama quem não conhece, né? Então, sabe, como é que eu vou... A gente vê um colégio, acho tão bonito ver os colégios hebraicos que ensinam toda a sua cultura, os colégios batistas, tudo. Por que nós, colégios católicos, vamos nos omitir nisso, né? Então, assim, é uma coisa de uma forma sempre já muito conversada com os pais. Quando os pais matriculam os alunos, eles já sabem que ali vai ter uma educação católica e, assim, também uma vivência da piedade cristã, sabe, esse amor à Nossa Senhora, que as crianças vão adquirindo aquilo de uma forma absolutamente natural. E, então, assim, não é uma imposição, aqui tem que fazer isso, tem que, não é nesse sentido. Que isso faz parte de um dos 5 pilares, né? Sim. Isso é interessante se você explicar. Os 5 pilares da educação,
Então, lá no Catamarã nós desenvolvemos 5 aspectos, né? São os pilares pedagógicos. Os pilares pedagógicos. Primeiro, a educação da inteligência, né? Que todas as escolas têm essa preocupação. Depois, a educação da vontade, que é bastante, bem focada nessa parte do desenvolvimento das virtudes humanas. Depois, a educação emocional, que a gente diz, a dimensão emocional, quer dizer, toda essa parte da afetividade. Sou especialista em educação de afetividade e sexualidade para adolescente, né? Então, assim, agora mais do que nunca a gente vai querer passar isso no colégio, que os alunos entendam as suas emoções, o seu lado emocional, como é que eu funciono, né? Depois, a educação para a transcendência, a educação espiritual. Está faltando alguma aí? Que é a educação física. Desenvolvimento físico. Desenvolvimento físico, sabe? Ainda bem que eu esqueci o mais fácil. Mas eu não lembrei. Então, desenvolvimento físico, que tem uma ligação muito grande com essa parte neuromotora, uma ligação muito grande com o desenvolvimento cerebral. Então, a criança, para aprender a escrever, é uma coisa impressionante. Ela tem que fazer uma ligação muito grande entre o que o cérebro está pensando e o comando que ela dá para a sua mão para escrever. Então, a criança, desde o infantil, eles são bastante estimulados no trabalho de psicomotricidade para ir desenvolvendo essas sinapses cerebrais. Para quando começar a alfabetização, ela já está absolutamente preparada. Então, o infantil é todo um momento muito importante. Seria para desenvolver a capacidade de raciocínio? Não a capacidade de raciocínio, de entendimento, mas... Não, neuromotor. Percepção? Neuromotor. A ligação do cérebro com os membros que vão escrever. A coordenação. A coordenação ampla. Então, assim, é impressionante como a gente percebe. As crianças que chegam no primeiro ano, que vai ser o momento da alfabetização, como eles estão prontos. Eles estão prontos para escrever, para ler e para compreender a leitura escrita. Assim, ter uma competência leitora. Não é simplesmente ler ave, do, vovô, sabe assim? É para ter uma competência leitora. Quem tem uma competência leitora? Alguém que lê e sabe o que leu. E sabe dizer com as suas palavras o que leu. Porque nós vemos muitas crianças... Capacidade motora. É? Eu sou de uma época, eu me lembro perfeitamente, quando eu entrei no primário, com 7 anos, na época eu não fiz o pré, entrei com 7 anos no primeiro ano do fundamental. E eu sou canhoto, nato. E os professores não me deixavam escrever com a mão esquerda. Meu Deus. E eu aprendi a escrever com a direita. Eu faço tudo com a esquerda. Menos escrever. Eu escrevo com a direita. E conseguiu ter uma boa letra? Horrível. A letra é horrível. Porque geralmente eu sou canhoto, não escrevo com a esquerda. Os professores me impediam de escrever com a esquerda. Como é que você avalia isso? Isso é um absurdo. Não, eu acho que é um absurdo. Isso é uma violência. É uma violência e um desconhecimento da pessoa. Porque, assim como eu quero que o aluno se conheça, em primeiro lugar, eu preciso conhecer o aluno também. Eu preciso conhecer as suas dificuldades, preciso conhecer... É muito importante. Eu imagino que deve ter sido muito agressivo, né? Eu escrevo com a direita, é uma letra horrorosa. Porque não consegue. Mas retomando os pilares, o que tem essa educação da vontade? A educação... É interessante. É um pilar que eu desconhecia. Educação que você aprender a exercitar a sua vontade. A dominar. A dominar. Na verdade, a educação da vontade é um dos pilares que eu mais gosto, falo a verdade. Porque a educação da vontade, em resumo, é a educação da liberdade. Porque, assim, nós temos, às vezes, uma visão de liberdade que o jovem também vê de uma forma muito diferente. O jovem quer fazer o que ele quer, né? Ele entende isso como liberdade. A liberdade não é isso. Agora, quanto mais habilidades humanas, quanto mais eu sou capaz de me dominar os meus impulsos mais primários, mais livre eu sou. Vou dar um exemplo. Se eu sou escrava da minha preguiça, tenho uma preguiça nesse dia de frio, de sair da cama, tão gostoso aqui, não vou sair da cama. Então, eu sou escrava da preguiça. Agora, se eu tenho uma força de vontade, que é o que a gente fala, força de vontade, deve ser assim, não, eu estou com preguiça, mas eu vou levantar dessa cama agora. Eu estou com preguiça, mas eu vou estudar, porque amanhã eu tenho prova. Então, é melhor eu sair do WhatsApp agora e parar de conversar com as minhas amigas e eu vou estudar. Então, é isso que a gente vai fomentando no jovem. Então, a questão do uso do celular, muitas vezes é isso, por exemplo. E tem aulas sobre isso. Então, as meninas vão aprendendo o que é a virtude da fortaleza, por exemplo. Todos os professores estão preparados para isso.
Preparados, e nós vamos preparando ao mesmo tempo, porque nós vamos formando esses professores e nós vamos preparando com eles as aulas para isso, né? Eles Muito têm um professor que chama professor PEC, que a gente chama, que é professor encarregado de curso, que é um professor que especificamente dá faz todo esse trabalho de educação da vontade. Então, e isso acontece de uma forma, então, intelectual, que eles vão entender o que é uma virtude, para que serve, porque eles até entenderem que uma virtude se adquire com a repetição de atos. Eu não adquiro uma virtude só porque eu quero. Você, eu não sou pontual, mas agora de hoje para amanhã eu vou resolver ser pontual. Não consigo. Eu tenho que fazer atos de pontualidade uma vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, até que aquilo, eu adquiro a virtude, aquilo passa a ser uma segunda natureza. Então, assim, o que a gente quer dessas meninas é que elas tenham força para aprender, por exemplo, a ser contrariadas. Né? Porque o que acontece? Hoje em dia ninguém quer ser contrariado, todo mundo quer fazer só o que quer. Então, ser contrariado quer dizer o seguinte, eu estou com vontade de fazer uma coisa, mas a minha família tem outro programa. Eu não preciso fazer um escândalo por causa disso. Eu posso ceder, eu posso ser generosa. Fazer a concessão. Fazer a concessão. Então, assim, nessas pequenas... A concessão é fundamental. Fundamental. Na vida. Perdoar, por exemplo, é uma coisa que eu estou me lembrando de um caso específico, né? Entrou um batalhão dentro da minha sala faz um pouco tempo, e elas falando assim, não, porque fulaninha, ela brigou com todo mundo e ninguém na classe perdoou, nem eu. Uma delas falava, nem eu perdoei. Eu falei, é? E falou assim, e ela também não quer receber o perdão de ninguém. O que a gente faz? Eu falei, o que a gente faz? Vocês que vão resolver, não sou eu. Eu não briguei com ninguém, ninguém tem que perdoar ninguém. Não, mas fala aí, fala. Não, vocês vão resolver, vocês vão resolver. Eu só vou dar uma dica. Você que parece que brigou com todo mundo, essa sua colega que está junto com você aqui, você precisa prestar mais atenção nela, porque ela disse que você não a perdoou ainda e ela está aqui junto com você. Será que não valeria a pena vocês baterem um papo e ver o que está acontecendo? E foi muito bacana, porque daí elas foram embora, passaram uns dias, de repente elas passaram na frente assim, eu falei, e aí? E elas fizeram assim. Quer dizer, se reconciliaram, se entenderam, né? Então, assim, é muito mais fácil, às vezes, a gente dar uma punição e falar que vocês não podem fazer isso, dar uma lição de moral, fazer alguma coisa assim, mas não é esse o nosso perfil. O nosso perfil é fazer com que elas pensem, com que elas cresçam com cada dificuldade. Então, isso é uma coisa que tem que acontecer no dia a dia. Não é assim, agora eu tive uma aula de virtude da fortaleza, já fiquei forte por causa disso, não. Eu tenho que exercitar, e às vezes contar, por exemplo, contar para os pais que foi mal na prova. É uma coisa que a gente incentiva. Enfrenta. Ah, mas ela vai falar que eu não estudei. Eu falei, você estudou? Não, então pronto, você vai ouvir a verdade. Né? Aprender a falar a verdade. Aprender a falar a verdade. Então, conviver com a verdade. São coisas aparentemente... exatamente, que coisas que acontecem, e isso ajuda muito as famílias, né? Porque depois, quando nós reunimos na tutoria... Isso é passado para os pais de uma forma delicada e tal, mas é passado para os pais. Vamos falar sobre tutoria, Dora. Eu vou pedir um rápido intervalo e depois a gente volta e você fala um pouco sobre o que significa as tutorias no Colégio Catamarã. Até já. Olá, eu sou João Carlos Bogan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV.
Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Bem, Primeiro Escalão está de volta, entrevistando hoje a educadora Dora Porto, diretora-geral do Colégio Catamarã. Dora, um dos diferenciais, talvez o mais importante diferencial do colégio, sejam as tutorias, que são conversas entre pais e alunos, alunos e professores. Explica para a gente o que são as tutorias, esse diferencial tão importante do Colégio Catamarã. Então, as tutorias são a menina dos olhos do projeto do Colégio Catamarã. Porque são através das tutorias individuais, cada menina, cada aluna tem uma tutora, que conversa semanalmente ou quinzenalmente. Esse tutor e essa tutora são professores? São professores. Perfeito. São professores que são escolhidos, porque não é qualquer professor que pode ser um tutor. Então, esse professor conversa individualmente com cada uma das alunas e vê todas as suas dificuldades nesses 5 pilares que eu mencionei, no aspecto físico, no aspecto emocional, no aspecto da vontade, no seu plano acadêmico, no seu aspecto físico. Então, assim, todos os aspectos são conversados com o tutor, com a tutora e com o tutor. Então, assim, o que acontece? Essa tutora ajuda a aluna a fazer um plano de estudos, um plano de vida, um plano familiar, um plano, quer dizer, por exemplo, e se percebe nessas tutorias onde estão as lacunas, onde estão as falhas. E aí, o que se faz com essa aluna, o que a gente chama de PPM. PPM quer dizer Plano Pessoal de Melhora. Então, é muito bonito porque você vê, assim, as meninas lutando para melhorar. Quer dizer, não é assim, eu sou assim e acabou-se. Não.
Eu sou assim. Por exemplo, eu tenho mania de mentir. Acabou. Não adianta, eu sou assim. Não, assim não. Vamos lutar Vamos com corrigir. isso. Vamos corrigir. Vamos tentar. Então, você vai tentar falar a verdade, anota aí quantas vezes você reparou que você falou uma mentirinha. Então, isso é uma coisa com relação ao estudo. Muitas alunas chegam e falam assim, mas eu não consigo estudar, não dá tempo. Eu falei, então vamos ver, vamos fazer o seu horário. Vamos fazer juntas aqui o seu horário. Segunda, terça, quarta, quinta, que hora você chega em casa, quanto tempo você tem para estudar, quanto tempo você fica no celular. E muitas vezes elas vão se deparando com a situação de que elas gastam um tempo enorme no celular e por isso que não tem tempo para estudar. Então, o plano de melhora pessoal para essa aluna, por exemplo, vamos então recortar um pouco do tempo que você fica no celular. Vamos deixar. Então, enquanto você chegar em casa, você não pega o celular enquanto você não terminar a lição de casa. Feito. E quem faz isso é o tutor. O tutor. Perfeito. Então, isso, por exemplo, na outra semana senta de novo. E aí, como é que vai? Um desastre, não consegui nada. Porque isso acontece, não quer dizer porque teve o plano que conseguiu vencer. Mas isso vai se acompanhando, então sempre tem um caráter muito positivo. Não é assim, você está indo mal, vou ter que chamar seus pais na escola, porque não é isso. São pequenos detalhes, por exemplo, detalhes de amizade, que são muito vistos, por exemplo, você está reparando que na classe de vocês está uma menina muito sozinha, que ninguém está saindo com ela, por que vocês não fazem, por que você não chama ela um pouquinho para mais perto de você? Ela é chata, porque a resposta de menina, ela é chata. Não, mas ela talvez está sendo chata porque ela está sozinha. Então, por que não? Por que não? Vamos fazer esse desafio? Esse desafio, você vai convidá-la para jogar queimada na hora do recreio, você vai convidá-la para, sei lá, jogar xadrez, alguma coisa assim. E elas às vezes ficam meio assim, não acham muita graça, mas depois quando elas conseguem, elas ficam numa felicidade de ter se vencido, né? Então, o tutor tem esse papel. Então, vai fazendo com que vai crescendo, assim, de acordo com as necessidades e muito em relação ao acadêmico. Que, por exemplo, uma aluna, estou com muita dificuldade disso. Então, o tutor ajuda a planejar o seu plano de estudos, o que você deve fazer. Para quando chegar na conversa com os pais, porque daí existe a tutoria do aluno, e essa eu estou falando da tutoria do aluno. Quando é a tutoria com os pais, 2 vezes por semestre, os pais vão à escola conversar com o tutor, com a tutora do seu filho. Com os pais 2 vezes por semestre, e com os alunos quando há necessidade. Toda semana, cada 15 dias. Então, assim, vai se conhecendo realmente as alunas e os alunos com muita profundidade. Né? E a menina vai tendo, assim, uma outra referência que não só a mãe, o pai, uma outra referência, pessoas que também afinam com o pensamento da sua família. Porque eu acho que uma das grandes dificuldades hoje em dia é que aquilo que os bons pais, vamos imaginar os bons pais, que ensinam em casa, que eles têm um eco na sociedade. Porque muitas vezes o que acontece? Você fala uma coisa em casa e a criança sai na rua, no clube, até na escola muitas vezes, e não recebe aquele retorno. Sim. Né? Então parece que os pais são jurássicos, como diziam alguns, né? Assim, como assim? Imagina, isso não usa mais. Então, quando existe os 2 caminham na mesma direção, isso facilita muito a educação. Então, a tutoria é, assim, fundamental. Dá um trabalho enorme, porque tem que ser registrado tudo. Dorita, explica um pouquinho a tutoria, quer dizer, você explicou, eu acho que mais assim, num aspecto mais adolescente, para crianças que entendem um pouco mais. A tutoria acontece desde dos pequenos? Sim. Né? E aí, qual que é a diferença entre uma criança que está na pré-escola, um pequenininho de maternal, dessa tutoria, para uma que está no ensino médio? Muito boa pergunta. Então, é o seguinte, no maternal, a tutora é a própria professora de classe. Então, ela tem, assim, alguns itens, ela tem uma ficha de cada aluno com alguns itens que ela tem que observar, que coisas que aquela criança já está conseguindo. Não interrompendo, quantos alunos tem o colégio? O colégio tem 196 alunas e 100 alunos, são no total uns 300 alunos. E todos os alunos passam pelo processo da tutoria? Os alunos, Perfeito. Todos. Então, ela vai acompanhando aquele grau de maturidade, de autonomia, por exemplo, que aquela criança deveria fazer. Então, se ela um pequenininho, você já consegue, por exemplo, ir ao banheiro sozinho, como é que é o relacionamento com os colegas. Então, ela tem um guia, que ela não é que ela vai conversar com aquela criança, então me conta da sua casa, o que está acontecendo, com uma criança de 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, não vai poder dizer nada, mas ela tem um modo de observar o que está acontecendo com aquela criança. E quando os pais vão ter certeza se ela observou ou não. Porque se ela não observou, eles vão falar, não, esse aí não é meu filho.
Esse que você está falando não é o meu filho. Então, a tutoria para o infantil é um pouco diferente da tutoria para as mais velhas, né? Mas a partir do primeiro ano, do segundo, a partir acho que já do terceiro ano, elas já vão tendo tutoras realmente... Não, minto, a partir do sexto ano que elas têm tutoras individuais. No fundamental ainda é a professora de classe, mas a professora de classe no Fundamental 1 já conversa individualmente com as meninas. No infantil não é individualmente? Não, individualmente é as uma crianças observação. de 2 a 5 anos? Sim, uma observação individual, né? Uma observação da professora de cada aluno para saber se está seguindo mesmo aquilo e para poder conversar depois isso com os pais. Me expliquei ou não? Sim. Mais ou menos? Sim. E aí, os pequenos, quer dizer, imagino que o PPM seja para os pais. Né? Sim. Então, em casa, você observa o seu filho de 2 anos, de 3 anos, para crescer nesse aspecto. Exatamente. E são coisas assim, porque a criança muito pequena está muito ligada a essa questão biológica, essa questão da alimentação, do sono, do brincar e tudo isso. Então, o PPM de uma criança nunca vai ser, olha, seu filho de 1 ano tem que crescer em responsabilidade. Não é isso. Então, muitas vezes, assim, os pais mesmo seguram os filhos de crescer. Então, uma criança, outro dia mesmo, para uma mãe, eu falei assim, ela falou assim, ai, mas o meu filho já pode ir no banheiro sozinho? Eu falei, já. Ai, mas você acha que ele não é muito pequeno? Eu falei, não, todos já vão no banheiro sozinho, por que ele não pode ir? Então, assim, coisas básicas, assim, básicas. Então, comer sozinho, guardar suas coisas sozinho. Então, tem muito o sentido da autonomia, buscar essa autonomia, fazer as coisas por si mesmo. Porque é normal que numa casa que tem, às vezes, um filho único, 2 filhos só, então, a mãe acaba fazendo as coisas, ou sempre tem alguém que faz, e a criança, né? E qual é o resultado das tutorias? Qual é o balanço que você faz? Olha, eu a acho... sua experiência, à frente do colégio. Eu acho que as tutorias que dão o tom do colégio. Dão o tom do colégio, e são nas tutorias que nós conhecemos os pais como realmente são, e nós, assim, o colégio se fortalece com as tutorias. Porque, sinceramente falando, é algo que é muito trabalhoso, porque tem que ser observado, conversado cada semana, você conseguir o tempo para isso, registrado por escrito. Tudo é registrado. Tudo registrado por escrito, porque fica um histórico. Todos os diálogos, todas as conversas. Fica registrado por escrito. Então, por exemplo, uma aluna que está no 3º ano agora, quando ela estiver no primeiro do ensino médio, ela vai ter um histórico ali, de toda aquela... Como foi a vida dela, a pessoa que ajuda isso, o crescimento. Né? O crescimento. Então, ela tem essa história. Então, isso é uma coisa bastante trabalhosa, mas é extremamente gratificante. Eu acho, assim, que é realmente um trabalho, assim, artesanal, né? É uma educação artesanal, porque vai passo a passo, projeto a projeto, assim, a gente vai percebendo a melhora, né? Eles também vão percebendo, a gente vai fazendo com que os pais percebam a melhora na casa, que as crianças vão percebendo a melhora em si mesmo. Então, assim... Isso é assim, não tem preço, vou te falar, não tem preço. Não tem preço porque, lógico, eu sei que muitas vezes é necessário um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, e nós somos os primeiros a indicar quando a gente vê que há necessidade. Vocês têm psicólogos no quadro? Não temos não. Nós indicamos quando é o caso, mas nem sempre é o caso, sabe, Caetano? Nem sempre é o caso. Sim. Muitas vezes os pais... junto com os filhos, podem resolver problemas, não são problemas patológicos, são problemas atitudinais, são problemas do dia a dia que podem ser resolvidos. Eventuais. Eventuais, é. Então, eu vejo que isso é muito importante, muito importante. Eu acho que o dia que o Colégio Catamarã perder de vista a questão da tutoria, o projeto morre. Agora, com todo esse trabalho que vocês fazem, que é extremamente positivo, o índice de aprovação deve ser muito bom. É bastante bom. Mas o colégio reprova também? O colégio... Como é que funciona essa dicotomia, aprovação e reprovação? O índice de aprovação, eu acredito que seja bastante elevado. É bastante elevado. Alto. É bastante elevado. Dentro desse processo filosófico, a missão do Catamarã. E a reprovação? Então, eu não vou dizer que não exista, claro que existe, né? Mas a reprovação, eu acho que nunca pode ser uma surpresa para a família. Sim. E com esse aspecto, com isso que nós falamos, sobre a tutoria, a conversa semanal, nunca será uma surpresa. Porque desde o primeiro momento você está vendo as dificuldades que tem, e muitas vezes é uma decisão conjunta. Olha, eles não estão maduros para passar para o 9º ano, não está maduro para ir para o ensino médio. Eu acho que valeria a pena. E às vezes alguns pais, às vezes num caso desse, podem até decidir, não, eu prefiro que vá para outra escola, é uma coisa que acontece em todas as escolas. Mas principalmente isso, não tem o caráter surpresa. Mas esse índice no Catamarã é baixo.
Como? De mudança, muito muito baixo, baixo. muito baixo, muito baixo. Então o aluno ele é reprovado, ele retrocede e depois ele passa. Ele passa, se precisar, assim, quer dizer, às vezes tem questões de maturidade, tem questões, por exemplo, alguns transtornos infantis, como hiperatividade, déficit de atenção, autismo, dislexia. Nós temos todos esses modelitos. Sim. Todos esses modelitos são presentes no catamarã. E são acompanhados. Então, acompanhados e nos dão imensa alegria, porque a gente vê o desenvolvimento. Outros profissionais entram, por exemplo, se tem uma criança que tem uma dificuldade séria, nós contactamos a família, conversamos muito com as famílias, vão profissionais na escola. Então, é muito acompanhado e a gente só vai tendo momentos de muita alegria porque essas crianças vão se desenvolvendo, né? Na medida do que podem se desenvolver, né? Então, assim, no colégio, eu sinto o seguinte, nós somos falhos como todas as outras instituições de ensino e tudo isso, mas, assim, pelo menos no colégio não há surpresas. E nem para a aluna. Por exemplo, a aluna fala, ai, meu boletim foi péssimo. Não, ela sabe que o boletim virá péssimo, porque ela sabe que realmente ela não estudou nada. Muitas vezes, algumas alunas que eu converso, que independente, agora eu não sou mais tutora de nenhuma, porque ficou uma confusão eu ser tutora de algumas, então, mas elas vêm conversar comigo. E elas mesmas dizem, sabe o que é? Não estudei nada mesmo. Não estudei nada. Então, assim, eu falei, que bom que você está falando isso. Não é que bom que você ficou de recuperação, mas que bom que você reconheceu que tem uma implicação, estudar ou não estudar. Eu falei, então tá bom, ok, vamos lá. É uma escola de meninos e de meninas. Eu acho que o que as pessoas têm muito na cabeça é o que existia antigamente, né? E por que você optou hoje por ter esse modelo aqui? Então, hoje em dia se fala assim, a educação single sex. A educação single sex, a educação é das coisas mais atuais que existem. Agora, nós temos uma visão, eu, por exemplo, estudei no meu tempo, eu já sou idosa, eu estudei no meu tempo numa escola só de meninas. Mas como era o critério de se escolher escolas, por exemplo, por que as escolas eram femininas ou masculinas? Simplesmente porque as congregações femininas religiosas abriam escolas para meninas. As congregações religiosas masculinas abriam escolas para meninos. Ponto. Era esse o critério. Não havia um outro critério, um critério educacional, não. Agora, hoje em dia não é mais esse o critério. Tanto que nós não somos congregação nenhuma. Então, o critério hoje é um critério da diferença de ritmo de aprendizagem entre meninos e meninas. Que isso já se detectou nas melhores escolas do Reino Unido, nas melhores escolas da Europa, nos Estados Unidos, elas são single sex hoje em dia. Porque se percebeu que menino e menina tem uma defasagem enorme. Qual é a definição de single sex? Single sex é um único sexo na escola. Um único sexo. Na classe? Só homens. Não, uma escola só de meninos, uma escola só de meninas. E no catamarã, como é que funciona? Assim, funciona assim. Funciona assim. Então, nós temos o infantil, é misto, meninos e meninas. A partir do primeiro ano, até o ensino fundamental, até o ensino médio, os meninos têm uma unidade separada e as meninas uma unidade separada. E o que se nota é que as meninas estudam, os meninos estudam. Por quê? Se muda o cenário. O colégio não é para ser visto como um espaço, como um clube. E essa medida, do ponto de vista pedagógico, é funcional? Eficacíssima, é muito eficaz. Porque as meninas, principalmente, hoje em dia a gente tem um grande problema assim, de hipersexualização, né? Principalmente da juventude, dos adolescentes. Então, dentro das salas de aula mista, as meninas ficam assim, se sentindo muito inibidas perante os meninos. E até não querem mostrar que são estudiosas, porque ficam com medo um pouco desse bullying e tal. E agora o que a gente percebe é o seguinte, as meninas só lá, elas não têm aquela preocupação de visual, porque eu já ouvi falar de colégios mistos, de menina acordar uma hora mais cedo só para arrumar o cabelo e tal, para estar bonita lá para os meninos. Então, assim, elas simplesmente estudam. Elas estão num ambiente onde é uma formação para uma vida acadêmica. Agora, a vida social, elas vão ter no fim de semana, elas vão ter nas férias, elas vão ter em vários momentos, as famílias têm meninos e meninas. Então, assim, na verdade, a educação single sex não é assim, é uma manifestação da educação personalizada. Quer dizer, se consegue mais eficácia se dá uma aula, por exemplo, só para meninas. Quando eu trabalhei num programa de educação da afetividade, que é o Protege Teu Coração, e eu trabalhava nos colégios, em vários colégios, e eram, a totalidade eram de classes mistas. Eu senti na pele o que é a dificuldade do professor de dar aula para meninos e meninas na mesma sala, principalmente adolescentes.
É complicado. Complicado. É complicado e, assim, tudo bem, o problema do professor pode ser complicado, ele tem que se virar. Mas o que eu vejo, assim, os alunos não aprendem. O que eu percebi em muitas escolas, os alunos não aprendem, não sabem ler, não sabem escrever, não aprendem coisas, não sabem. Então, assim, nós estamos querendo essa excelência acadêmica, nós estamos querendo que as pessoas, o tempo que elas passem na escola, elas aprendam, eles estão lá para isso. Porque tem muitas pessoas que se preocupam com a socialização, mas a sociedade também não é dividida em faixa etária, por exemplo. Na escola então você, então não pode ser dividida em faixa etária, né? Então, essa é a questão que facilita a educação, facilita e depois tem algo que eu acho importantíssimo nos dias de hoje, que é a referência masculina e feminina. Porque no colégio das meninas, as professoras são mulheres. No colégio dos meninos, os professores são homens. É feita essa divisão? É feita, assim, quer dizer, é muito difícil a gente até conseguir formar bons professores homens, porque os meninos, até uma certa idade, tudo bem serem formados só por mulheres, mas não a vida toda. Não a vida toda. Eles precisam de referências. Antigamente tinham muito mais professores, e quando eles chegarem na faculdade vão ter muitos mais. Mas nessa educação infantil fundamental 1 e 2, não muito. Então, eles têm uma referência masculina mesmo, que é também, assim, uma referência, tem a referência do pai, da família, mas é uma referência na escola que é super importante. Então, com as meninas também. As meninas têm as professoras tutoras, as professoras, as tutoras, que são, lógico, são mulheres como elas e podem entender perfeitamente bem, né, aquilo que uma mulher. Então, nós queremos formar homens e mulheres bem formados. Então, para isso a separação, não é assim, não existe nenhuma, sei lá, preconceito, nada disso, de maneira nenhuma, né? E isso assim, é uma novidade no Brasil, mas não nos outros países. Sabe que tem uma escola, por exemplo, no Harlem, nos Estados Unidos, que é uma escola que chama Women Leadership, e que é uma escola que se decidiu fazer, né, essa educação single sex, porque o problema de assédio sexual era uma coisa terrível nessa escola. Assédio? Assédio sexual, das meninas com os adolescentes e tal. Era um problema no Harlem, você pode imaginar o que era isso. E hoje em dia, essa escola, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, em Nova York, o índice de aprovação nas universidades é de 54%. Essa escola atinge 96% de índice de aprovação, hoje em dia que é só de meninas. Então, assim, nível de excelência é um nível de excelência extraordinário. Então, assim, como é uma coisa nova, é difícil ser pioneiro, né, Caetano? É difícil ser pioneiro porque nem todo mundo entende. Mas nós sabemos que estamos fazendo a coisa certa. Então, sabemos que aquilo vai ser bom, vai trazer bons resultados. Dora, o nosso tempo está chegando ao fim. Você, além de educadora, de diretora-geral da Catamarã, do Colégio Catamarã, escreveu um livro recentemente, editado em 2009. Pais Inteligentes, Filhos Resolvidos. Fala um pouquinho desse livro, por gentileza. Nós temos 3 minutos para você falar sobre esse livro e nos despedir. Então, esse livro nasceu de uma... Quando eu fui fazer o meu estudo na Espanha, tudo isso, eu pensava assim que existiam muitas técnicas especiais para se educar filhos. Na verdade, eu estava buscando isso, assim, não deve haver uma tecnologia, uma metodologia muito boa para educar os filhos. E, na verdade, o que eu percebi depois desses anos de estudo é que o melhor educador para os filhos são os pais procurando se dar bem o tempo inteiro. Isso que é a inteligência dos pais. Quando eu digo pais inteligentes, não estou dizendo pais com QI acima da média. Não, pais que buscam. E quando eu digo pais que estão procurando se entender, eu estou falando em pais de qualquer situação, inclusive separados. Não só pais, tudo bem, se os pais estão unidos, está tudo bem. Mas os pais, como eu já comentei alguma vez com vocês aqui, existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-pai e ex-mãe. Então, assim, os pais têm que se unir, ainda que não estejam mais unidos em casa como matrimônio e tal, mas eles têm que se unir para trazer para os filhos essa segurança. Então a tese desse livro é mais ou menos essa, mais ou menos não, é essa, né? Que é um ato de inteligência dos pais procurar superar as suas próprias dificuldades, os seus impulsos mais primários, as suas raivas, os seus ciúmes e tal, em prol da educação dos filhos. Então, é por aí. Quem quiser conhecer o Colégio Catamarã, qual é o site do colégio, Dora? O site é www.catamarã.edu.br.
colegiocatamarã.com.br. Repetindo, www.colegiocatamarã.com.br. Dora Porto, muita entrevista. Eu que agradeço. Carla Lins, muito obrigado pela sua participação. E vamos retomar esse assunto. O assunto é muito vasto. Para a gente discutir com mais amplitude. Precisaríamos de horas para falar sobre educação. É verdade, mas eu agradeço muito, Muito obrigado. Agradeço muito, Caetano. Primeiro Escalão volta na próxima terça-feira, se Deus quiser.